A mulher de um dos filhos dos profetas clamou a Eliseu: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Agora o seu credor vem levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Respondeu-lhe Eliseu: que te hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. Disse ela: tua serva não tem nada em casa, senão a botija de azeite. Disse Eliseu: vai, pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Depois entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe à parte a que estiver cheia. Partiu dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E lhes traziam as vasilhas, e ele as enchia. Cheias todas as vasilhas, disse ela a seu filho: traze-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilhas nenhuma. Então o azeite parou. Foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite e paga tudo, paga a tua dívida toda. Tu e teus filhos vivei do resto. Deus é fiel, né, gente? Deus é tremendo, é maravilhoso. Parece que hoje aqui vai ser pregado algo sobre a questão financeira, sobre a questão de dívidas. Mas o Senhor, a profundidade dele é muito maior do que o alcance da nossa visão e do que o toque do nosso coração. Porque, como diz a palavra do Senhor, entre todas as coisas, o coração é o mais enganoso que há. E nós não podemos ser guiados pelo coração. Por isso que essa história que eu vejo muita gente dizer assim: faça como o seu coração está pedindo. Está fora da palavra. Porque quando servimos a Deus, e servimos a Deus quando realmente temos o conhecimento da palavra do Senhor, nós temos que estar em total dependência do Senhor, total dependência de Deus, em tudo que Ele está a fazer, tudo que Ele está reservando, que Ele está preparando. Louvado seja o nome do Senhor. E é muito lindo todo operar de Deus. Eu fico assim, maravilhada e fico empolgada, porque todas as vezes que eu falo sobre as coisas do meu Pai, eu vejo Ele. E eu tenho visto, meu Pai, experiências fortes o meu Deus tem permitido eu passar. E essas experiências fortes, coisas que eu não queria passar, mas que tem feito eu crescer como serva na presença dEle e como pessoa no meu dia a dia. A bagagem está aumentando, porque a obra de Deus, ela precisa dos escolhidos. E os escolhidos de Deus não são aqueles que são capacitados. Não. O Senhor, Ele nos capacita. Ele não escolhe pessoas para estarem ao lado dEle e trabalharem com Ele porque são boas no que fazem. Não. Porque a honra, o louvor e a glória tem que ser para Ele, Senhor Jesus. Ele faz tudo dentro da sua perfeição. E aperfeiçoam Balácia, a perfeição que é Cristo, ao qual nos aperfeiçoa, Ele estará a trabalhar, sim, grandemente em nossas vidas, a começar a partir do nosso lar. Deus trabalha profundamente em nossas vidas através do nosso lar, no trabalho, na igreja, onde você se encontra, onde você mora, com a vizinhança, seja com uma amizade com seus vizinhos, não é? Um relacionamento bom, mas também com um relacionamento ruim. Deus já operou isso também em minha vida, na vida da minha família. Existem situações e situações, e o Senhor, Ele sempre faz o seguinte: Ele torna o mal em um bem. Por isso eu gosto muito de falar sobre essa passagem que diz assim: todas as coisas cooperam
para o bem daqueles que amam a Deus. Ele não diz assim algumas coisas do globo lá, ai. Ele não diz assim quase todas as coisas. Ele diz todas as coisas. Quando o Senhor nos fala através desta passagem que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Ele está falando para os seus, que somos nós, que tudo, sejam as situações boas ou ruins, o que te alegra e o que te faz sofrer, independentemente do que você está passando, sentindo, do que você está vendo e não está gostando, do que tu pensas de bom ou de ruim, independentemente, Deus irá transformar tudo isso em um bem imenso para você e para mim, porque Deus tem um propósito em nossas vidas. E quando você entrega a sua vida para que Ele tome a frente e te dê todos os direcionamentos, ou o direcionamento para aquilo que Ele quer de você e de mim, aí é quando a gente começa a saber o que é realmente começar a viver. Viver uma vida com Cristo é algo magnífico. Eu não estou dizendo a você que você viver com Cristo, você não vai sofrer. Vai, mas é diferente o sofrimento. A cada sofrimento, uma esperança de que Deus está trabalhando e não vai nos deixar assim. E que esse quadro vai mudar, porque Ele é fiel. Mas quando não temos a Jesus em nossas vidas, é horrível. Eu sei o que é isso, eu já fui assim. Você sofre, e o sofrimento, você olha, e ao invés de se gerar uma grande esperança, gera-se um medo maior do que o que você já está sentindo. Porque você olha para um lado e para outro e não vê expectativa alguma de algo bom acontecer. Mas quando temos a Cristo, tudo é diferente. Ele move céus, terra e mar em favor de todos aqueles que fazem a vontade dEle. Olha, like sou, detra Michael Bia. Essa palavra aqui hoje é tremenda, sabe? Porque Eliseu disse assim: vai e pede emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, vasilhas vazias, não poucas, portanto muitas. Depois entra, fecha porta sobre ti e sobre teus filhos, deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte a que estiver cheia. Partiu dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles fizeram tudo quanto o homem de Deus, o servo de Deus, assim pedira a eles. Olha, a bênção que Deus reservou para a sua vida, Ele reservou para a sua vida, portanto é sua. E não podemos fazer nada, nem dar um passo, por menor que seja, sem o direcionamento de Deus. Aquela mulher ficou viúva, e o seu marido é quem trazia o dinheiro, o alimento para sua casa. Ela olhou para um lado, olhou para outro, se viu perdida. E aquele homem, ele era servo de Deus e servo do profeta Eliseu, diz assim a palavra. E ela foi buscar de Deus a resposta, e ao mesmo tempo a ação de Deus através do servo dele. E Deus respondeu através de Eliseu, porque quando buscamos a Deus, Ele nos responde. Porque a palavra de Deus, ela é a palavra da resposta. Esta palavra aqui, ela nos dará todas as respostas que nós necessitamos, todo o direcionamento perfeito, para que por mais seja calácia, por mais que seja o sentimento que você está sentindo aí que não é bom,
As sensações que não são das melhores. Tem sido difícil, mas não é impossível Deus mudar esse quadro. Porque o Deus dessa palavra é Deus de milagres. E por isso que eu sirvo a Ele. Ele já operou tantos milagres em minha vida e continua operando. Mas isso não quer dizer que tudo está do jeito que eu queria que estivesse. É isso que você tem que começar a entender. Começa a entender que o operar de Deus não é para ser entendido, mas que precisamos confiar naquele que está fazendo todas as coisas acontecerem ou permitindo. Togobo week shy, wandagaba we the fossui. Mais difícil do que dores na carne, como enfermidades, que não é brincadeira, é terrível. É você passar por momentos como Jesus passou. Eu não estou falando, não vou chegar nem aos cravos nas suas mãos, os que são os pregos, mas eu vou dizer a vocês que o primeiro passo para que chegasse a toda aquela situação, quando estava próxima à crucificação, foi a traição de Judas Iscariotes com Jesus. Atentai as minhas palavras, elas purificam a alma e salvam o homem. Olha só, Jesus foi traído por aquele que fazia parte do seu discipulado, Judas Iscariotes. Depois, Jesus foi negado por 3 vezes por outro discipulado, Pedro. Olha como é difícil convivermos neste mundo com as pessoas. Foi ali daqueles 12, Judas mostrou-se um homem sem caráter. E Pedro, o que levou ele a negar Jesus por 3 vezes? Deus sabe o que se passou no coração dele. Mas ele negou. E eu não estou julgando. Isso é um fato. Está aqui na palavra. Depois, ele foi julgado por aqueles homens terríveis. Um deles foi Pilatos. E aí, ele foi esbofeteado por um soldado, com ousadia, quando aquilo não podia. Ele foi humilhado por todos que ali estavam, sendo taxado como a pior das pessoas, quando ele só distribuiu para todas elas o amor. Eu estou falando do Senhor. É lindo falar de quem amamos. É lindo. O que ele passou mais? Foi traído, foi negado. A violência reinou. Jesus ficou num estado deplorável, aspecto, aparência, e de dores. Ele mal conseguia se colocar de pé, quando ele saiu de todo aquele julgamento
e apanhou terrivelmente, sem nada ter feito, nem com aqueles homens, nem com a gente. Nós nos colocamos, temos que nos colocar naquela época, porque o povo, eles eram iguaizinhos a nós. E aí, foi zombado de todas as formas. Não é o rei dos judeus? Colocam uma coroa de espinhos. E quando colocaram a coroa de espinhos na cabecinha linda e santa de Jesus, o sangue escorria em seu rosto e pelo corpo.